Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas consciências que nós precisamos ter para desenvolver esse homem interior. Primeiramente, volte comigo lá no livro de Coríntios, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O texto continua no 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então observe a profundidade desse texto. Ele está dizendo que nós temos um Espírito, e esse Espírito conhece todas as questões com relação a mim mesmo. Nós temos o Espírito de Deus, que conhece todas as questões em relação a Deus. E o Espírito de Deus habita dentro de nós, misturado no nosso espírito. Porque Ele foi nos dado para que nós conheçamos o que foi nos dado gratuitamente em Jesus Cristo. Em outras palavras, traduzindo esse texto se a nossa consciência sobre a realidade do nosso espírito, se a nossa consciência sobre a habitação permanente do Espírito Santo não estiver acordada dentro de nós, dificilmente entraremos no acesso de todos os benefícios que gratuitamente o Senhor tem nos dado. Há um texto que eu quero que você leia em casa, em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. O texto começa falando sobre uma exaltação, porque toda exaltação é fruto de uma revelação, é fruto de um entendimento. Então Paulo, debaixo do entendimento, está dizendo que ele estava grato por todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala que nós somos mais do que vitoriosos, essa vitória não está aqui no plano terreno. Quando Cristo fala que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, não estamos falando de questões materiais aqui. Estamos falando de uma linguagem espiritual. Nesse mundo espiritual você é mais do que vitorioso. Nesse mundo espiritual você tem ampla suficiência. Nesse mundo espiritual você anda numa vitória que você não conquistou na sua própria justiça e nem na sua própria força. Nesse mundo espiritual nada e ninguém pode ir contra você. A questão é, enquanto peregrino aqui, como que eu trago os céus para a terra? Enquanto peregrino aqui, como que eu manifesto essas bênçãos que são espirituais nas questões físicas, nas questões de convivência, no meu trabalho, na minha família, nos meus negócios, em qualquer área da minha vida? Simples, quando você vive por princípios. Quando a verdade de Deus é revelada a você. Então o texto diz que o Espírito de Deus, Ele veio nos revelar aquilo que nos foi dado gratuitamente. Vamos pegar um princípio básico que você vai entender. Quantos creem que Jesus Cristo veio em carne e morreu no nosso lugar para nos trazer tão grande salvação, dê um brado de vitória? Agora, só porque Jesus veio, só porque Ele morreu, só porque Ele ressuscitou, só porque Ele está à direita do Pai, todos na terra estão salvos? Não. Porque isso seria a universalização da fé, que é uma heresia que já foi descartada no meio da igreja. No entanto, Jesus Cristo veio em carne, é verdade, Ele morreu, é verdade, ressuscitou, é verdade, está à direita do Pai, é verdade, trazendo a universalidade da salvação, ou seja, todos podem ser salvos. Agora, como a pessoa vai ser salva? Quando ela acessa um princípio. Se você crer no coração e confessar com os lábios, sereis salvos. Romanos capítulo 10. Agora, como que a pessoa vai confessar com os lábios o que ela crê no coração? Aí sim é obra do Espírito Santo. Ele trabalha dentro do interior do homem. Ele faz o homem se tornar convencido do seu pecado. Ele faz o homem se tornar convencido da necessidade de salvação. Ele convence o homem a respeito do sangue derramado na cruz. Por isso que os lábios confessam a tão grande salvação em Jesus Cristo. A mesma questão acontece agora com os salvos. Quem aqui é salvo? Dê um glória a Deus aí. O Espírito Santo, ele está dentro de você.
Ele vai convencer o seu espírito, porque a linguagem de Deus é uma linguagem espiritual. A linguagem de Deus é uma linguagem que não é entendida meramente com o raciocínio. Essa linguagem, então, está aqui dentro no seu espírito. E aí é a importância de você estudar as Escrituras, porque você desenvolve a mentalidade de Cristo. Você vai entender então que está escrito em Romanos capítulo 12, que diz: transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Traduzindo para o nosso texto: para que podeis experimentar tudo o que lhe foi dado gratuitamente. Agora o grande problema é o seguinte: Deus fala com você no seu espírito. Quando o espírito humano vai comunicar de forma pedagógica a sua mente é cheia de conceitos meramente humanos, a sua mente é cheia de conceitos meramente carnais, a sua mente é cheia de meramente coisas desse mundo, então você não consegue se comunicar com Deus. Por isso a necessidade da transformação mental, por isso a necessidade de você mudar paradigmas, de você mudar valores, para que então os seus valores sejam os de Deus, e quando Deus se der a direção, não há conflito de linguagem. É assim que nós desenvolvemos o nosso homem interior. Porque Deus e a palavra são inseparáveis. Deus nunca vai te dar uma direção que já não foi dada na palavra. Mas muitas vezes, da palavra rema, precisamos de uma direção específica. E quando o Espírito fala no nosso espírito, e aquilo está em linha com a verdade divina, aleluia, ninguém nos detém. Porque Deus é o fiador daquela palavra. Eu chego à conclusão que, na realidade, Deus fala muito mais conosco do que propriamente nós estamos dispostos a ouvir. E quando começaremos a ouvir mais Deus? E eu volto ao ponto da minha mensagem. Quanto mais consciência tivermos do nosso homem interior, e quanto mais a nossa mente estiver cheia da palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, 16 diz: habite ricamente a palavra de Cristo no vosso coração. Mais a gente vai conseguir desfrutar de tudo que já nos foi dado gratuitamente. Por exemplo, você quer ver uma coisa que a gente faz? Eu não vou dizer que está errado, porque senão eu vou frustrar muita gente. Mas também não posso afirmar que isso está certo, porque senão eu vou deixar Deus triste. Eu prefiro ficar do lado de Deus, mas também não deixar vocês muito tristes. A gente ora para ser vitorioso. Quem ora aqui para ser vitorioso? Diga amém. Você já está bem xoxo, que já sabe que vocês vão ser pegos, né? Você acha que a sua vitória faz você vitorioso, irmão? Para de besteira. Ai, pastor, não vou orar mais. Pronto, agora já foi derrotado uma vez. Irmão, a oração é um dos princípios onde você acessa o que Cristo já fez. Alguém está começando a entender aqui? Diga amém. Nós todos, como cristãos, trabalhamos no que nós chamamos de uma obra consumada. Tudo que Deus vai fazer já está feito. E repita comigo: tudo que Deus vai fazer já está feito. Mais forte, diga: tudo que Deus vai fazer já está feito. Em outras palavras, nós deveríamos usar a palavra que a oração, ela manifesta todas as bênçãos que recebemos gratuitamente em Cristo Jesus. E como é que você faz isso? Presta atenção. Quem aqui tem um espírito recriado, diga amém. Uns 2 amém. Quem tem um espírito recriado, diga amém. O Espírito então te comunica uma verdade de Deus. Essa verdade de Deus está em linha com as Escrituras Sagradas. Então pela oração, você vai começar a gerar no mundo natural aquilo que Deus já determinou em sua eternidade, aquilo que Ele já determinou em sua palavra. Glória a Deus. A oração então é um veículo, a oração então é um instrumento, a oração é a prática de um princípio espiritual. Por que oro? Porque eu creio. Por que eu oro? Porque eu sei a quem estou orando. Por que eu oro? Porque eu sei que Ele está ouvindo a sua própria palavra que Ele colocou no meu espírito. Muitos de nós, na nossa caminhada com Deus, humanizamos demais a fé. Oh Deus, está doendo,
doendo, Tessuara, eu sei que está doendo. Mas Deus não vai te ouvir porque está doendo. Deus vai te ouvir porque Ele tem uma promessa para você. Alguém está ouvindo aqui ou não? E quando você acessa aquela promessa, quando você acessa uma palavra que saiu da boca dEle, então você manifesta a graça e o favor de Deus na sua vida. É muito importante o cultivo desse homem interior, fortalecido no homem interior, atento com as direções que o Espírito vai dando, atento às palavras que Deus vai dando a você durante o dia. Não fala isso, não é hora de você falar aquilo, preste atenção. E aí a palavra de Deus já vai falando vários versículos sobre isso daí, e ponto final. Agora a questão é, eu vou repetir, eu já disse centenas de vezes, a gente gasta tempo cabeleireiro, a gente gasta em tempo em academia, a gente gasta em tempo comendo, a gente gasta tempo com tantas coisas ruins? Eu acho que não. Afinal de contas, eu não quero que você venha aqui com os cabelos parecendo a Medusa. Vá no cabeleireiro. Alguém está comigo aqui ou não? Agora, por que não investir também no homem interior? Por que também não reservar tempo? Irmãos, eu acho às vezes uma incoerência a nosso tipo de fé. Porque a gente vai de 6 dias da semana, acordando às 5 da manhã, dormindo meia-noite, 5 da manhã, meia-noite. E quando chega no único dia que a gente reserva para ali 2 horas, só está a caça. Nem se o anjo Gabriel descer aqui, Deus fala com a gente, tão cansado que a gente está. É uma questão de opção da vida. Nós precisamos, em algum momento, parar e entender, eu preciso crescer no meu homem interior. Eu preciso cultivar a fé do tipo de Deus no meu coração. É uma decisão. Quantos querem tomar comigo aqui? Diga amém. Glória a Deus. Isso é extremamente importante. Quem recebe essa palavra do Senhor? Diga amém. Então essa consciência, né? Segunda consciência que você tem que ter. Não vai ser fácil. Ô pastor, me encoraja aí. Vai ser muito difícil. Ô pastor, me dá uma palavra de ânimo. Você vai chorar. Por quê? Porque eu não sou pregador da mentira. Principalmente, sabe por quê? Quando você resolver andar no Espírito, você vai ver o quanto você era carnal. Você só percebe o quanto a tua casa está suja no dia que você resolve limpar ela, meu amigo. Alguém já percebeu aqui ou não? Quem foi no dentista esses últimos 3 meses, 6 meses? Diga amém aí. Olha, tem pouco amém aqui. Escute bem. Só depois de 6 meses você ficou sendo dentista, quando ele tira aquela foto e mostra, você, Deus me livre, o Satanás entrou na minha boca aqui, não é possível. Tão sujo que está, você não percebe. Tem alguns que é principado, né? Só. Porque é uma coisa de louco. Você só percebe a coisa quando você resolve colocar no eixo. Quem aqui já entrou naquele quarto de bagunça da casa que ficou lá uns 2 anos? Hoje eu limpo esse negócio aqui. Quem já passou por isso aqui? Quem já ficou assim? Hoje eu vou tirar esse espírito do Satanás que entrou na minha mente de acumulação. Eu vou arrancar isso de mim. Eu não vou ler o jornal de 1878. Eu não vou ler, eu vou jogar fora. Irmão, é duro demais. Quando a gente depara com as realidades da vida, a maioria, aqui que você faz a distinção dos homens bem-sucedidos e dos medíocres. Os medíocres fazem as coisas quando eles acham que devem fazer, enquanto os vitoriosos rotineiramente fazem o que lhe é devido. Se a alma deles pede ou não pede, eles vão e fazem. É aqui que você vê a grande divisão entre crianças e adultos. É verdade. Eu me lembro uma época, eu nunca mais acho que vou fazer esse voto da minha vida, porque foi o pior ano da minha vida. Falei, Deus, esse ano eu vou andar o ano inteiro e não vou ficar ofendido. Acho que foi a oração inspirada pelo diabo que eu fiz aquele dia. Porque, irmão, escute o que eu vou te falar. Eu não imaginava o quanto eu era um ser humano dodói. Quem quer fazer essa oração comigo? Vem cá, que eu vou pôr uma na tua cabeça. A gente só percebe o quanto a gente se ofende quando você resolve dizer, eu não vou me ofender mais.
A gente se ofende porque não deu bom dia, se ofende porque não deu boa noite, se ofende porque deu oportunidade mais para o outro, não deu tanto para você, se ofende porque... E uma coisa de perceber, a gente está ofendido até com Deus, que parece que não ouviu a tua oração. Não vai dizer que você nunca ficou ofendido com Deus. Cuidado, hein? Os mentirosos não entram no reino dos céus. Parece que a gente é um ser humano que nasceu para ficar ofendido. E eu falei, eu vou pôr jeito nesse negócio aí. Mas foi um ano de luta, ó. Foi um ano de batalha. Por quê? A Bíblia diz uma coisa interessantíssima, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Que o Espírito luta contra a carne, e a carne vai lutar contra o Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Qual que é o vosso querer? Não é andar no Espírito? Pode ter certeza, a carne vai gritar. E a carne é igual aquele filho amado que a gente tanto quer o bem dele. E você fala não. Ai, mamãe, não. Ah, papai, não. Ah, mamãe, não. Ah, agora fala aqui, quem nunca cedeu, levante a mão primeiro. Todos pecadores. Todos pecadores. Eu vi que você ia levantar a mão, você viu que a tua esposa está filmando ali, você já baixou rapidinho, pensa que eu não vi? Eu vi? Por quê, irmãos? A insistência, às vezes, faz a gente give up, faz a gente desistir. A carne é assim, escute, quem está comigo, diga amém. Acredite no que eu vou te dizer. Nós não estamos numa luta de conversão da carne. Aliás, Deus não quer converter a carne. Aliás, Deus nem quer a carne lá no céu. Ele fala, carne e sangue não entra aqui. Carne não se converte, carne se crucifica. Quem está comigo? Amém, foi tão fraco. Carne se crucifica e ponto final. Não e não. Mas eu quero, vai ficar querendo. E eu falo brincando assim, mas dói às vezes falar não. Porque geralmente a carne vai nos dar o quê? O prazer imediato. A carne vai nos dar o quê? O prazer instantâneo. Vai nos dar a satisfação que nós queremos. E a vida no Espírito, nem sempre o prazer é imediato. É como você quebrar um mau hábito. Por que é difícil quebrar um mau hábito? Irmãos, escute. Um mau hábito dá recompensa imediata. O procrastinador. Tem algum procrastinador aqui na igreja? Não levante as mãos não, senão ninguém vai fazer negócio com você mais. Guarda teu coração aí. O procrastinador, ele já tem o quê? O benefício imediato. Ele tem que fazer uma coisa, mas ele deixa para amanhã. Quando ele fala, deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Só que amanhã bate na porta dele de novo, a pressão vem. Amanhã eu faço. Aí ele percebeu que no fundo, esse amanhã não tem mais tempo, que ele morreu. Ele não fez o que tinha que fazer, inclusive deixou as contas para os outros pagar. E assim vai a vida. Porque a recompensa é imediata. Agora, por que você estabelecer um novo hábito é difícil? Porque a recompensa não é imediata. Sabe o que é imediata? Num novo hábito saudável é a dor. Vou te dar um exemplo. Exercício físico. Por que a gente não gosta de fazer esse treco? Porque dói. Dói mesmo. E a gente que está com uma idade, depois que passou 15 anos, dói mais ainda. E parece que os personal trainers, eles fazem bullying com a gente. Eles esticam a gente mais ainda quando vê que a gente é velho. Então, você vai fugir, irmão. Quem é que gosta de doer aqui? Quem gosta de sofrer dor aqui? Levanta a mão. Eu já vou expulsar o espírito de masoquismo de você aí. Ninguém gosta de dor, irmão. Mas é um ditado que não tem como você fugir dele. Se não tem dor, você não vai ter ganho. Não tem conversa. Ninguém quer. Agora, depois que você passa os seus 2, 3 meses de academia, aí você vai, só na crista da onda. Aleluia. Glória. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Você pode até perceber, as roupinhas ficam mais fashion na igreja. Não vê aquelas roupas parecendo assim que ele é
usando burca. As calças começam a apertar mais. É lógico. O ser humano quer se sentir bem. Não estou dizendo que ele é sensual, que ele é carnal. Faz parte da vida isso. A questão é que dói crescer. E você acha que a vida espiritual é fácil? Irmão, cá aqui entre nós, não levante as mãos não. Quem aqui já dormiu lendo a Bíblia? Olha só, quase todo mundo. Um dia teve um irmão que falou, pastor, eu não sei, pastor. Parece que o demônio entra na minha mente quando eu vou ler a Bíblia. Eu falei, parece não, irmão, está escrito lá, 2 Coríntios está escrito sobre isso. O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho nele. Além de toda a batalha espiritual, eu perguntei para o irmão, você tem o hábito de ler? Eu falei assim, não, pastor, nunca li livro nenhum. Eu falei assim, cara, você tem um cérebro atrofiado. Ele falou, pastor, foi muito pesado isso daí. Eu falei, não, irmão, é verdade. O cérebro é um músculo. Então você começa a ler, você está fazendo exercício físico. Irmão, o cérebro, tem hora que está doendo tanto, que ele dá tilt. Você tem que ir praticando, não tem como. Você vai crescendo aos pouquinhos. Você está um pouco melhor hoje, amanhã você está um pouquinho melhor, depois de amanhã você está crescendo. Agora, se você evitar a dor, se você não entender que há uma guerra, os demônios não querem, a carne não quer, todo o império das trevas não quer que você cresça, mas a Bíblia diz, porventura, seja do vosso querer. Olha lá, é uma responsabilidade pessoal, não é de Deus não, seja do vosso querer. Eu quero porque eu tenho consciência do meu homem interior, eu sei que eu sou um homem espiritual, e eu sei que há uma graça reservada a mim, eu sei que há uma herança a mim, eu sei que há um relacionamento extraordinário me esperando com Deus, eu sei que eu posso andar em vitória, então eu quero, e eu vou dizer, carne, não, e não, e não, e não. Você não vai se sentir bem em primeiro lugar, não se engane, não vai. Não vai. Uma consciência extraordinária aqui, nessa luta entre a carne e o espírito, você vai ter que entender que eles vão lutar por supremacia. Romanos capítulo 6, versículo 7, olha o que diz o texto. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então tenta imaginar uma coisa. Quem nasceu de novo, diga amém. Mais uma vez, diga amém. Se você está justificado do pecado, Romanos capítulo 8 diz a mesma coisa. Nós não somos devedores ao pecado. Pastor, me aplica isso. Olhe para os meus olhos. Você não tem a obrigação mais de alimentar a sua carne. Você foi justificado do pecado. Você não é mais devedor à carne. Você não tem a obrigação de alimentar isso. A hora que você olhar nessa perspectiva, você vai fazer uma coisa interessante. Olha lá que está escrito em Romanos 8:12. Olha, assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Quando esse entendimento entrar no seu coração, no seu homem interior, não é aqui, é aqui no seu espírito, vai ficar uma aventura extraordinária o Evangelho. A carne vai pedir, vai dizer, não devo nada para você. Mas você tem que me dar prazer. Não sou obrigado não. Mas eu quero. Você vai ficar querendo. Mas vai ser bom. Eu sei que é bom. Mas não chama mais minha atenção. Você tem que entender que isso é real. Isso não é uma brincadeira. Isso é verdade. Você pode dizer não. Pode dizer não. Principalmente os homens casados. Passa aquela mulher, irmão. Mas aquela mulher. Então, passa. Mas deixa ela passar, irmão. Não deixa o espírito de guarda de trânsito entrar em você. Sabe qual é o espírito de guarda de trânsito? Ela vem assim e anota a placa da frente. Depois vira e anota a placa de trás. Não vale. O que você tem que fazer? Você tem que fixar assim. Eu não vou olhar. Por quê? Eu tenho uma melhor em casa. Eu vou olhar para ela. Não está dando risada? Pensa que eu não conheço que você é homem? Eu também sou homem, eu sei o que você passa e o que eu passo. É uma guerra. Agora, se você achar que isso é comum,
você vai sempre ser um derrotado. E as mulheres casadas aqui sabem disso. E os maridos sabem o quanto de beliscão já tomaram na vida. Olha as risadinhas vindo aí. Por quê? É uma guerra. Você tem que pôr no seu coração. É uma guerra. Olha para o seu irmão e fala, é uma guerra que em Cristo você já foi vitorioso. No entanto, se você entrar na guerra na carne, você vai perder. Não tem ninguém que guerreia na carne que sai vitorioso. O prazer da carne sempre vai te vencer. Sempre vai te vencer. Então, eles sempre vão lutar por supremacia. Nós não podemos alimentar, simplesmente dizer, não, eu não quero isso. Isso não é para a minha vida. Isso não me chama mais a atenção. Ok? Uma outra consciência, eu estou terminando aqui, é a consciência de que eu sou habitação de Deus. É o que eu tenho falado desde o começo. Essa consciência está lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Nós temos que ter essa consciência de quem é Deus para nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual é a consciência que nós temos de que somos filhos de Deus e que temos esse Deus ao nosso favor, esse Deus lutando por nossa causa, esse Deus lutando por nossas necessidades, que vai muito além, muito além. A questão é, o 17 diz, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A guerra contra a carne é inevitável. Enquanto você habitar nesse mundo, você vai acordar nessa guerra, vai dormir nessa guerra e às vezes a carne entra até nos seus sonhos. Você vai ter que estar vigilante 100%, todo 100% do tempo. Agora, o outro lado é, se eu vivo uma vida austera contra mim mesmo, se eu vivo uma vida de abnegação da carne, mas eu não encontro prazer em Deus, o cristianismo fica horroroso. O cristianismo fica uma tortura. E não é esta a proposta de Deus para nós. Nós temos que encontrar gozo. Se eu tenho um Deus que faz infinitamente mais, abundantemente além, se eu tenho um Deus que está arraigado no meu coração pela fé, se eu tenho um Deus que o seu reino é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de alegria, é um reino inabalável, se eu tenho um Deus que está comigo todos os dias, por que a minha vida cristã deve ser só pelo sofrimento da luta contra a carne e não deve ser a alegria de comungar com Deus? Não poderia ser assim e não deveria ser assim. Ao contrário, quanto mais alegria eu encontro em Deus, quanto mais prazer eu encontro no Senhor, quanto mais satisfação eu encontro na presença de Deus, mais facilmente, em comparação, dizer carne, você não me atrai. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Voltemos ao início, lá na primeira mensagem. A nossa consciência, ela vai se tornando cada vez mais sensível àquilo que nós nos expomos e menos sensível àquilo que nós negligenciamos. Então, se você na sua relação com Deus, seja trabalhando e estudando, em comunhão com os irmãos, você tem no seu espírito uma relação profunda com Deus. Seja qual for o trabalho, meu irmão, seja um trabalho braçal, um trabalho intelectual, seja um trabalho periculoso, seja qualquer tipo de trabalho, Deus está com você em todo o tempo. Se você manter essa consciência de Deus no seu espírito, cultivar alegria em Deus, receber as suas informações, receber as suas revelações, receber a sua alegria, quando o embate da carne vier, porque digo novamente, inevitável não acontecer esse embate, vai ficar mais fácil de você dizer não à carne. Eu sempre digo, por que nós mentimos? Por que o ser humano mente? Simples, novamente,
a recompensa imediata. Ninguém mente para tomar prejuízo, irmão. Ninguém mente para tomar prejuízo. Quando o Espírito de Deus vem e traz revelação de que os mentirosos não entram no reino dos céus. Quando o Espírito de Deus vem e diz que o pai da mentira é Satanás. E eu falo, uau, se o diabo é o pai da mentira, eu não sou filho dele, eu sou filho de Deus. O meu espírito testifica com o Espírito de Deus de que eu sou filho de Deus. O testemunho interior é que eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus. Ok, então eu não vou dizer a mentira. Sim, mas não. Quando ela vier, não quero. Mas vai ter benefício? Não tem problema, não quero ter o benefício. Eu prefiro ser ferido pela verdade do que ser beneficiado pela mentira. Agora, há um prazer aqui, quando você fala não para a mentira, e sim para a verdade. Isso, entre aspas, pode trazer um certo prejuízo. A alegria do Espírito, o prazer de estar agradando a Deus, vai ser tão maior do que a dor do benefício da mentira, irmão. Acredite no que eu estou te falando. Acredite nessa verdade que eu estou te falando. Então, continuando lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, de versículo 9 a 12, eu estou terminando com esses textos, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não las revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 12 diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus não se ouve com os ouvidos naturais. Deus não se enxerga com os olhos naturais. Deus não se entende com o coração natural. É o que esse texto está dizendo. Deus se ouve no Espírito. Deus se percebe no Espírito. Deus se relaciona conosco no Espírito. Então essa vida que Deus tem proposto para nós, uma vida de bênção, de graça, de favor, de abundância, de alegria, de satisfação, de tudo o que é bom, reservado a nós, está no nosso homem interior. Alimente a sua consciência. A partir de amanhã, cultive essa consciência. Cultive ela, cultive ela, cultive ela, cultive. Cultive em todo momento. Leve um versículo bíblico para o seu trabalho. Você que é batizado no Espírito Santo e tem as evidências das línguas, ore em línguas o tempo inteiro. Já brinquei e falo novamente que nos Estados Unidos todo mundo fala umas línguas mais doidas possível. Então ninguém vai achar que você está doido, vai achar que você está falando uma língua de um país que eles não sabem. Fique tranquilo. Ora, fica tranquilo, vai orando. Ore no Espírito o tempo inteiro, treine o seu Espírito, treine o seu homem interior. E a partir dessa consciência, então, nós vamos cultivar aquilo que nós vamos aprender nas próximas séries dessa mensagem. Como andar em vitória a partir do homem interior. Como andar com Deus a partir do homem interior. Como criar um ministério glorioso a partir do homem interior. Gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. E que nós tenhamos um tempinho aqui na presença do Senhor. Aleluia. Um tempo de conscientização. Um tempo em que você para dizer, uau, Deus. Há uma realidade da nova criação. Eu sou uma nova criatura. Há uma realidade da nova criação. Eu sou um espírito recriado. Há uma realidade da nova criação. Eu sou bendito em Deus. Há uma realidade da nova criação. Eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Há uma realidade da nova criação. Eu estou com Deus numa aliança eterna. Há uma realidade da nova criação. Eu sou mais do que vitorioso por aquele que me amou e se entregou por mim. Eu sou amado. Toda a verdade de Deus está aí no seu espírito. Está no seu homem interior. Não deixe a sua mente te enganar. Não deixe as suas emoções te enganarem. Não deixe o que as pessoas pensam de você te enganar. Não deixe o que você pensa de você mesmo te enganar. Busque essa relação com Deus no seu homem interior.
Eu tenho encorajado todos os cultos a você orar em línguas, a você buscar orar em línguas. Esse é um exercício para o seu espírito. A oração em línguas é uma oração no espírito, que você vai treinando o seu espírito para estar mais sensível. A leitura das Escrituras, as Escrituras não são apenas letras, mas Jesus mesmo disse: as minhas palavras são espírito, são espírito. Aleluia. Ele mesmo diz: eu procuro verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito. Toda a vida de Deus está no espírito. Você pode levantar as mãos aos céus um pouquinho essa noite.